partir do versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é o Deus criador dos céus, da terra, do mar, das estrelas e de tudo que neles há. Por isso nós invocamos, ó Pai querido, o Teu Santo Espírito neste momento. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós e que o Teu Espírito Santo possa nos revelar. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, clarear a nossa mente para que nós possamos ter o entendimento das coisas espirituais. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é Aprendendo a Orar. Eu quero introduzir esta palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Irmãos, Jesus, ele recebeu uma pergunta neste contexto de Lucas, porque a Bíblia diz que ele estava orando, estava falando com Deus. E quando ele se levanta, ou termina a sua oração, ele recebe uma pergunta e um pedido ao mesmo tempo: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a falar com Deus, nós queremos aprender a buscar a Deus. Irmãos, a oração, ela é conversa com Deus. A oração é quando você fala para Deus e Deus ouve aquilo que você está falando. Até mesmo no seu pensamento, Deus sabe quais são os seus pensamentos. Até mesmo naquilo que você está sentindo, Deus sabe aquilo que você está sentindo. Então, irmãos, a oração é uma atitude que a pessoa tem de buscar a presença do Senhor, de separar um momento da vida dela, um instante da vida dela, para voltar os seus pensamentos a Deus. Eu sempre ouvi na igreja: eleve o seu pensamento até o trono da graça. O que significa isso? É quando você deixa de pensar nos seus afazeres diários. É quando você deixa de pensar naquilo que você tem de atividade programada para o dia de amanhã. É quando você para de pensar naquilo que já aconteceu no dia de ontem e você fala: Pai, eis-me aqui na tua presença. E você começa a falar com Deus.
Então, irmãos, este é um relacionamento, porque Deus fala conosco através da sua palavra, que nós temos a palavra de Deus. E nós falamos com Ele através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, através das nossas emoções. Porque, como um ser completo que somos, nós falamos com Deus assim. Veja, irmãos, que na nossa convivência com as pessoas, às vezes você faz um sinal para alguém com a sua mão e a pessoa entende. Às vezes só com um olhar, você dá uma olhada para a pessoa, ela já entende o que você está querendo. Então, irmãos, a comunicação, ela não está restrita somente à fala. Ela também está condicionada ao gestual, ela também está condicionada ao comportamento. Então, a linguagem corporal, ela fala. A linguagem do pensamento fala. Então, para que você tenha uma vida de oração completa, você precisa entender que Deus está dentro da sua mente. Ele sabe o seu pensamento. Então, no seu pensamento você ora. Com o seu corpo você ora. Com as suas emoções você ora. E também com a sua voz, com a sua fala. Você dirige a sua voz a Deus, você fala com Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que os ouvidos de Deus estão atentos àquilo que nós estamos falando para Ele. Às vezes você está num ambiente, como nós estamos aqui hoje, um ambiente de culto. Ou às vezes você está numa unidade de saúde, esperando um atendimento. Às vezes você está dentro de um consultório médico. Às vezes você está dentro do ônibus. E o que acontece ali? Tem várias pessoas, mas às vezes você está conversando com uma, duas ou três pessoas que estão ali no seu ciclo. As outras pessoas não estão fazendo parte do seu diálogo. Porque ou você está conversando com uma, duas pessoas, ou só com uma, mas você não está falando com o ônibus todo. Você não está falando com a unidade de saúde toda. Você não está falando com a igreja toda. Mas aí você está falando com uma pessoa, com outra pessoa. Então, irmãos, o diálogo, ele pode se estabelecer numa forma entre 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, ou até mesmo num grupo grande, onde um fala, o outro fala, e assim por diante, como nas salas de aula, em tantos lugares. Porém, irmãos, a pessoa, quando você está falando com ela, você quer que ela faça o quê? Que ela preste atenção em você. Assim como alguém está falando com você, você precisa prestar atenção no que aquela pessoa está falando com você. Porque, irmão, um diálogo, ele só é estabelecido através da atenção. Então, o que é que Deus requer de nós na oração? Ele quer que você volte todo o seu intelecto, todo o seu pensamento, todo o seu ser, até o trono da graça, até Deus, elevo o meu pensamento. Então, o meu pensamento está em Deus, a minha voz está em Deus, o meu corpo está em Deus. Eu não estou falando com Deus, mas falando com outras pessoas ao mesmo tempo. Nós vivemos, irmãos, era da tecnologia, da interatividade. Na interatividade, as pessoas normalmente estão com o aparelho celular na mão, falando com outra pessoa. Aí, quando ela sai de perto de você, ela te manda uma mensagem, e ela estava perto de você. Aí você fala, por que você não falou comigo ali? Mas está pensando em outra coisa. No mundo da tecnologia, falta um pouco de atenção de uma pessoa para com a outra. Porque a pessoa, às vezes, ela fica preocupada na mensagem que ela está recebendo, naquela pessoa que está longe, que ela está conversando ali, através dos aplicativos. Mas, irmão, o nosso Deus está perto de nós. E você não precisa de aplicativo para falar com Deus. Você não precisa de nada disso, porque a sua mente está em Deus e a mente de Deus está em você. Então, você pode ter uma vida de oração. Você pode ter uma vida de conversa com Deus, de relacionamento com Deus. Você pode voltar a sua atenção para Deus, voltar a sua mente para Deus, voltar a sua vontade para Deus. E é isso que o Senhor Jesus explicou. No Evangelho de Mateus,
no capítulo 6, e a gente sempre passa por Mateus 5, 6 e 7, ele diz assim, ó, quando orares, quando você for orar, quando eu for orar, o que tem que ser feito? Não sejais como os hipócritas. Por favor, diga assim comigo, hipócrita significa aquele que demonstra uma coisa quando sente outra, ou pensa outra coisa. Dissimula sua verdadeira personalidade. Fingido, falso. Veja bem, irmão. Jesus falou o seguinte: quando você for orar, não seja falso. Porque você não pode falar com Deus com mentira. Porque Deus, ele sonda os corações. Ele sonda os pensamentos. Então não dá para chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu não estou com raiva. Mas você está com raiva. Se não dá para enganar nem quem convive com você, você está com raiva? Não, não estou não. Está com raiva sim. Então diante de Deus, não dá para nós chegarmos para Ele com falsidade. Não dá para nós chegarmos diante de Deus com mentiras. Não dá para a gente dizer que nós queremos uma coisa, mas na verdade nós não queremos aquilo. Então, irmão, a regra para a oração, seja você mesmo, seja verdadeiro. Fale o que você está sentindo para Deus, fale o que você está pensando de verdade para Deus, não esconda nada de Deus. E por que Jesus falou isso, irmãos? Porque existem algumas pessoas que ele disse assim, que são os hipócritas, os falsos, que se comprazem, eles sentem prazer em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porque essas pessoas, na época de Jesus, e na época de hoje também tem, são pessoas que querem mostrar para os outros que eles são pessoas de oração. Então eles fazem orações que não são verdadeiras. Eles não estão querendo aquilo, eles só estão orando por orar. Como você vê nos dias de hoje, as pessoas vão orar no vale, elas fazem transmissão ao vivo de oração. Elas vão orar no monte, elas filmam, faz transmissão ao vivo de oração. Por quê? Porque elas querem que as pessoas vejam que elas estão orando. As pessoas tiram fotos e tal. Por quê? Porque elas querem mostrar para os outros, olha, veja como eu sou um homem de oração, veja como eu sou uma mulher de oração. E Jesus disse, irmão, esse tipo de coisa já tem a sua recompensa, porque todo mundo já viu que ela orou e acabou por aí. Mas tu, aí o Senhor está falando com quem quer ouvir, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, e ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Sabe o que ele falou, irmão? Você tem que dar atenção para Deus. Por que ele disse, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto? Jesus, irmão, ele passava pouco tempo dentro de uma casa. Como é que Jesus orava? Jesus, ele subia ao monte, ele ia para o Jardim das Oliveiras, ele se retirava para o deserto, e ele fazia as suas orações a Deus. Ele tinha os seus momentos de oração. Então preste atenção numa coisa, oração aqui, irmão, é algo que você faz para Deus. Você não faz na direção de que as pessoas possam ouvir a sua oração, na direção de que as pessoas possam te ter como uma pessoa de oração, mas para que Deus ouça as suas orações. Então você pode orar no seu quarto, você pode orar na sua cozinha, na sua sala, no seu quintal, você pode orar aqui na igreja, você pode orar em qualquer lugar, desde que a sua oração seja direcionada a Deus. Esta é que é a ideia. Você pede para Deus, você coloca tudo que você é diante de Deus. E ele diz assim, ó, ora em segredo,
ora em secreto. Ora para que Deus ouça a tua oração, não para que os homens fiquem ouvindo a sua oração e achando que você é de oração. E ele diz mais: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Veja, é muito importante você entender o seguinte: quando você tem que falar alguma coisa com uma pessoa, você fala. Assim é com Deus. Você não precisa ficar fazendo rodeios para Deus, sabe, Deus? Sabe aquele negócio que eu estava pensando, Senhor, oh Deus, fica esticando, prolongando. Você fala: Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado pela minha família, muito obrigado, Senhor, porque eu faço parte da tua igreja, muito obrigado porque o Senhor está presente na minha vida. Ou seja, você fala diretamente. Irmão, a Bíblia diz assim, ó, fala. Você tem que falar, você tem que orar, você tem que buscar a Deus com clareza. Não pode ser algo repetitivo, toda hora a mesma coisa. Você precisa ser verdadeiro, você precisa ser espontâneo diante de Deus. Então ele disse assim, ó, não fica usando de uma repetição vã, porque as pessoas acham que por muito falar, elas serão ouvidas. Irmão, na verdade, o Senhor quer que você ore, e você já sabe que Deus está te ouvindo. Então você não precisa ficar toda vez repetindo a mesma coisa. Basta você colocar diante de Deus e não ficar ali falando: Senhor, eu quero, oh Senhor, eu quero. Uma repetição em vão. Sendo que você pode falar uma vez só: Senhor, eu quero que o Senhor visite o meu lar. Eu quero que o Senhor liberte as pessoas na minha casa. Eu creio que nesta noite o Senhor é poderoso para fazer isso. Está entendendo? Deus está ouvindo. Então, a oração, ela precisa ser direta. Ela não pode ser uma conversa com Deus cheia de rodeios, cheia de repetições vãs. Portanto, aí Jesus continua dizendo: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Irmão, daqui a pouquinho nós vamos fazer a nossa oração. Nós vamos dobrar os nossos joelhos aqui na igreja e nós vamos orar. Só que a oração que nós vamos fazer daqui a alguns minutos, Deus já conhece a nossa oração. Então Jesus já mostrou que antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Então, se Deus já conhece, o que nós temos que fazer, irmão? Temos que orar objetivamente. Temos que falar claramente. Não podemos ficar criando rodeios. Veja o que a palavra continua dizendo. Aí Jesus vem ensinar as pessoas a orarem. Portanto, vós orareis assim. E ele dá um modelo de oração. Ele diz assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando você entra na presença de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é glorificar o nome do Senhor. Por favor, diga-se comigo: Pai, que o teu nome seja glorificado. Aí você olha, a primeira coisa que você faz é glorificar ao Senhor, é exaltar ao Senhor. Depois ele diz assim, olha: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Você precisa entender o seguinte, irmão: a sua oração, os seus pedidos, os seus propósitos, eles precisam estar sujeitos ao reino de Deus e à vontade de Deus. Depois que você glorifica a Deus, você pede: Senhor, que venha o teu reino aqui nesta igreja, que venha o teu reino na minha casa, que aqui reine o reino de Deus, que aqui seja a lei do céu, a lei de Deus. Então, você ora a palavra de Deus, você ora o que está na Bíblia,
venha o teu reino. E depois que o reino de Deus se estabelece na sua oração, você pede, seja feita a tua vontade. Eu tenho muitas vontades, mas na oração eu me submeto à vontade do Pai Celestial. Eu digo, seja feita a tua vontade. Olha como que Jesus nos ensinou a orar. Engrandecendo o nome do Senhor, Ele nos ensinou a orar, chamando o reino de Deus, pedindo o reino de Deus, e Ele nos ensinou a orar, dizendo que a vontade do Senhor seja feita na terra. Porque assim como essa vontade de Deus é feita no céu, ela precisa ser feita na terra. A vontade de Deus precisa ser feita na nossa vida. A vontade de Deus tem que vir antes da minha vontade. A vontade de Deus tem que vir antes da sua vontade. Pai Todo-Poderoso, eu coloco esta pessoa nas tuas mãos, mas que seja feita a tua vontade. Eu quero que ela seja curada, Senhor, eu quero que ela seja liberta, porque tu és o Deus que faz, mas seja feita a tua vontade. Porque assim, irmãos, nós não vamos fazer orações inúteis. Porque muitas vezes as pessoas querem que Deus se submeta à vontade delas, mas não é assim. Nós somos os servos e Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E Ele diz assim, ó: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aí, irmãos, depois que você pede, que você glorifica a Deus, depois que você fala, né, pede o reino dos céus, depois que você pede a vontade de Deus, aí você entra na parte material. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O que ele está dizendo, irmãos? Dai-nos hoje o alimento necessário. Olha o que Jesus ensinou. Peça o que você precisa. Se você precisa de um, peça um. Se você precisa de dois, peça dois. Se você precisa de três, peça três. Se você precisa de quatro, peça quatro. Agora, se você não precisa de quatro, irmão, peça um só. Se você não precisa de cinco, se você precisa só de dois, peça dois. Por que nós fazemos isso, meus irmãos? Porque muitas vezes nós temos medo que falte. Mas se você tem fé em Deus, se você confia em Deus, nada faltará na sua vida. Tudo que você tem necessidade, o Senhor proverá na sua vida. Porque você acredita na provisão diária de Deus. Por isso que nós temos que orar todo dia. Porque Ele diz, o pão nosso de cada dia. Então me dá o pão hoje. Então amanhã eu tenho que pedir o pão de amanhã. Amanhã eu tenho que orar pelas necessidades do dia. Então você pode, irmão, incluir na sua oração as suas necessidades do dia. Tudo que você precisa. Você fala, Pai, eu preciso, né, entrar no ônibus. Eu preciso chegar no meu trabalho. E eu tenho hora para chegar. Quando eu chegar lá, Senhor, eu preciso desenvolver minhas atividades do dia a dia. Eu preciso, Senhor, atender bem as pessoas. Me dá graça. Me dá condições, Senhor, de alcançar os objetivos que a empresa colocou para que eu alcance. Senhor, quando terminar o meu dia, eu preciso voltar para casa. Eu preciso entrar novamente no ônibus. Eu te peço, guarda, Senhor, o meu caminho, para que eu volte em segurança para a minha casa. Senhor, eu preciso dormir bem, porque se eu não dormir bem, como é que eu vou acordar no outro dia? Então eu te peço, Senhor, dá-me uma noite tranquila de sono, em nome do Senhor Jesus. Você está entendendo, irmão? A oração, irmão, é uma conversa franca com Deus. Então você pede aquilo que você precisa. Você não precisa sair desta oração. Você não precisa começar a falar de coisas que não tem necessidade. Você fala exatamente aquilo que você necessita, porque Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. E Ele diz assim, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que Ele pede aqui, irmão? Porque a gente está sempre devendo alguma coisa para alguém.
Sempre, sempre. Você deve cartão de crédito, você deve favor. Se você está vivo hoje, foi porque alguém deu banho em você, trocou sua fralda, e era fralda de pano, filho. Você deu um trabalhão para as pessoas na sua casa. Você já pensou lavar fralda de pano? Hein? Olha o trabalhão que você deu. Você já parou para pensar nisso? Não tinha essa fraldinha de agora não, meu irmão, que ó, enrola tudo ali, fica tudo escondidinho, aqueles paninhos, aquele lencinho cheirosinho que passa, fica tudo cheiroso. Não era assim. Então, irmão, nós devemos muita coisa a muita gente. Então o Senhor ensina-nos a sermos humildes na nossa oração. Senhor, perdoa aquilo que eu devo. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu também exerço o perdão para aqueles que me devem, porque tem muita gente que deve muita coisa para você, porque você também já fez muito por muitas pessoas. Então o que você tem que fazer, irmão? Você tem que ser humilde na sua oração. Na oração não pode ter soberba. E ele diz assim, ó, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. E ele pede, irmão, que nós oremos assim, pedindo libertação do dia, libertação dos males, libertação da seta maligna, libertação da ação do diabo, porque o diabo trabalha 24 horas, os demônios trabalham 24 horas. Então eu vou pedir, Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Todos os dias, irmão, você tem que pedir a Deus, Senhor, dá o livramento do mal para os meus filhos. Você fala o nome de todos os seus filhos. Senhor, dá o livramento do mal. Fala o nome da sua família. Senhor, livra a minha casa do mal, livra a minha vida do mal. Você apresenta cada casa e você fala assim, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da tentação, livra-nos do diabo, livra-nos dos demônios, livra-nos das pessoas. A Bíblia diz, irmãos, que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que temem a Deus. E a Bíblia diz que os anjos de Deus os livram. Então, irmão, se você está em temor a Deus, se você está em oração, os anjos do livramento estão livrando você da ação dos demônios. Irmãos, tem pessoas que tropeçam, bate a cabeça e morrem. Tem pessoas que capotam com o carro um monte de vezes e está vivo. Por quê? Você tem que entender uma coisa, irmão. O Senhor Jesus que nos ensinou a orar assim, pedir livramento do mal, livramento da tentação. Então, todos os dias das suas orações, você precisa pedir, Senhor, livrai-nos do mal. E no final ele ensina assim, ó, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, de quem é o poder? Do Pai Celestial. De quem é a glória? Do Pai Celestial. De quem é o reino? Do Pai Celestial. Quando você ora desta maneira, você está dizendo para Deus, eu confio, Senhor, que o Senhor é o Rei da minha vida, da minha casa, da minha cidade, do meu estado, do meu país, porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder para sempre. Então, irmãos, o nosso socorro vem do Senhor. A nossa resposta vem do Senhor. Nós não vivemos a nossa vida esperando resposta do Bolsonaro. Nós não vivemos a nossa vida esperando resposta do Casagrande. Nós não vivemos a nossa vida esperando resposta do Aldifas. Nós vivemos a nossa vida esperando a resposta que vem daquele que tem todo o poder, daquele que é o reino, daquele de quem é a glória, daquele de quem é o louvor. Então, irmãos, as nossas súplicas, as nossas petições, as nossas orações são direcionadas ao trono da graça, aquele que tem todo o poder. A Bíblia pergunta assim: quem impedirá o agir de Deus?
A Bíblia fala, operando eu, quem impedirá? Então, irmão, por isso que todos os dias você precisa orar, aquele que não pode ser impedido, aquele que não pode ser parado, aquele que os seus desígnios estão sobre todas as coisas. Então, se todos os dias você depositar a tua confiança nele, você elevar o seu pensamento, a sua voz, a sua oração, a sua intenção a ele, pode ter certeza que ele está ouvindo a tua oração. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que nós possamos ter uma vida de oração, que nós possamos ter uma vida de consagração, que nós possamos ter uma vida no teu altar de forma individual e pessoal, de uma forma intransferível, que cada um de nós, Senhor, possamos estar no foco da oração. Ouça, Senhor, a oração deste lugar. Ouça a oração de cada uma destas pessoas, no oculto, no escondido, onde eles têm falado contigo. E abençoa desde os altos céus, derramando as tuas bênçãos sobre todos aqueles que clamam a ti de dia e de noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se você pode, bata palmas e dê glória, glória ao nome de Jesus.